mais uma vez, bom dia. Bom dia, deputado Dr. Gomes, que chegou agora há pouco. Bom dia, deputado Dermilson Chagas. E bom dia a todos que nos assistem. Senhores deputados, nos últimos 3 dias, eu tenho sido alvo de perseguição política pelo jornal A Crítica. E esse tema tentarei ser o mais rápido possível, já que não tenho nenhuma intenção de não lutar de forma cortês, justa e dentro das regras. E as regras dentro do nosso meio legislativo são as leis que nós temos aqui nos nossos mandatos e que a gente tem que segui-las. Muito bem. Senhores deputados, fui presidente desta casa em 2013, 2014, 2015 e 2016. Tive todas as contas aprovadas pelo TCE, inclusive contas sem ressalvas. As contas do ano de 2019 ainda não foram deliberadas, ainda não foram julgadas, mas sobre o contrato, que não é um contrato de publicidade, é um contrato que os veículos de comunicação divulgam os trabalhos da Assembleia Legislativa. Inclusive, as TVs envolvidas, por diversas vezes, focaram na divulgação de trabalho direcionado a colegas e a todos os colegas, incluindo o trabalho da Comissão da Mulher, da eminente deputada Alessandra Campelo, da qual é presidente. Esse contrato, mais uma vez, não é um contrato de publicidade, ele é um contrato que divulga as ações institucionais da Assembleia Legislativa. E esse contrato, ele tramitou e passou por todos os setores da casa, incluindo a nossa Procuradoria e a Diretoria-Geral da Casa. O doutor Wander Góes, que é o Procurador-Geral da Casa, que inclusive trabalhou no jornal A Crítica por longos anos e era amigo do saudoso Humberto Calderaro, é a pessoa que assina esse contrato. Dr. Wander Góes tem mais de 30 anos de casa e nunca teve nenhum problema na justiça ou sequer tenha sido condenado a qualquer ato, não digo nem ato criminoso, mas ato falho. Não houve em 30 anos. Esse contrato, senhores, também passou pela doutora Lena Albuquerque Souza Lima. Tinha uma senhora que entrou nesta casa por concurso e que já estava até aposentada e voltou para ajudar nessa administração. A doutora Lena Albuquerque Souza Lima tem 30 anos de casa. E este contrato também passou pela auditoria desta casa, que inclusive o auditor da casa é membro do Tribunal de Contas do Estado. Além disso, o doutor Wander Mota, que tem 23 anos de Assembleia Legislativa, também atestou esse contrato como sendo um contrato legal. Sabe o que me causa algumas surpresas, deputado Adjunto Afonso? É que este contrato é no modelo de exclusividade.
o mesmo modelo de contrato utilizado pelo Grupo Acrítica quando utiliza-se e recebe recursos do governo para transmitir o Carnaval de Manaus, o Boi de Parintins, o Peladão a bordo, de grande relevância, o reality das meninas bonitas a bordo de um grande iate. O governo paga esse contrato no mesmo modelo. Paga também o Festival Folclórico de Parintins, também o campeonato de futebol, as cirandas de Manacapuru e até o campeonato de dominó do Grupo Acrítica. E caso, deputado Saulo Viana, Vossa Excelência, que é o parintinense da Gema, caso aconteça o Festival Folclórico de Parintins, a Acrítica transmitirá novamente o Festival de Parintins nesse modelo de contrato, e nesse modelo de contrato, via dispensa de licitação, receberá os recursos do governo. Todos nós sabemos que a população do Amazonas hoje está muito mais informada e tem a sua própria opinião. A outra coisa que me deixa extremamente duvidoso é que até alguns dias atrás o jornal Acrítica me tratava como o queridinho. O Josué Neto era o queridinho do Grupo Acrítica. Eu não sei o que aconteceu, ou melhor, eu acho que aconteceu alguma coisa que mudou essa relação a partir do momento que nós aprovamos aqui uma CPI na área da saúde, recebemos um pedido de impeachment do governador, que todo o Amazonas sabe que é ligado ao Grupo Acrítica, e que, a partir daí, tudo mudou. A partir do momento, principalmente na semana passada, quando comecei a cobrar sobre o gás, também tudo mudou. Quando comecei a tratar o desgovernador de Nárnia do Amazonas, que sequer sabe o que está acontecendo, e agora há pouco o deputado Serafim Correia falou que não houve manifestação a respeito do Fundeb. O governo do estado do Amazonas, aliás, o desgoverno de Nárnia do Amazonas, sequer deu vencimento que exista uma ação direcionada para apoiar o novo Fundeb. Esse é o desgoverno de Nárnia do Amazonas, um mundo de faz de contas, do qual não é real e que vive em um outro mundo. Muito bem, como eu estava falando, até alguns dias atrás, eu era o querido do Grupo Acrítica. Vamos lá. Matérias positivas desta casa envolvendo a mim, desse ano de 2020. Quem quiser, eu tiro cópia disso aqui e encaminho. A crítica diz assim: Josué Neto quer antecipação do salário dos servidores estaduais. Projeto de lei barra aumento de preços e corte de serviços essenciais. Todos sabem que foi o deputado João Luiz e o deputado Josué Neto que pedimos isso. Deputados aprovam por unanimidade a criação da Polícia Penal. O deputado Maciel, que é o autor dessa lei, sabe que a Polícia Penal, a nova lei da Polícia Penal, foi... Eu fui procurado e, juntamente com o deputado Maciel, nós conversamos com os policiais penais. Essa lei é uma lei do deputado Maciel, mas foi construída através de mim. Eu orientei os policiais penais a conversarem com o Marcel e participei dessa discussão. Deputados aprovam por unanimidade a criação da Polícia Penal. Audiência pública, debate e redução do ICMS dos combustíveis, proposta por mim. Nessa matéria é citado o meu nome. Josué diz ter maioria para aprovar a PEC da Polícia Penal. Tudo isso são matérias diferentes anunciadas por Acrítica.
Sem ICMS da gasolina, o governo do Amazonas entraria em colapso. O deputado Serafim Correia avaliou isso e nós tratávamos sobre esse tema. A crítica diz: apoiadores de Bolsonaro em Manaus fazem mutirão de assinaturas do novo partido. Todos sabem que eu estava como um dos coordenadores. A crítica fala: deputado Josué Neto quer o Aliança pelo Brasil, partido de Bolsonaro. A crítica diz: Josué mobiliza eleitores para a criação da Aliança pelo Brasil. A crítica diz, abre aspas, Bolsonaro fará mais pelos pobres do que os governos socialistas, defende Josué. Parceria entre a Assembleia Legislativa e o FAM vai oferecer cursos de pós-graduação. Aparece uma foto eu assinando a parceria com o reitor da Universidade Federal do Amazonas, professor Silvio Pulga. A crítica diz: deputados do Amazonas apresentam moção de apoio ao Fundo da Amazônia. Eu fui um dos proponentes. A crítica diz: presidente da Assembleia classifica reviravolta no plano do Dubai. A crítica diz: LDO prevê 10 milhões a mais para a Defensoria Pública do Amazonas, uma das nossas bandeiras, da qual eu também estava aí na frente. Então, senhores deputados, tudo mudou. Agora, depois do impeachment instalado, da CPI instalada, tudo mudou. Por que será que mudou? Por que mudou? Então, senhores deputados, essas matérias positivas demonstram que houve aí uma virada da chave, né? E essa chave mudou quando essa casa demonstrou exatamente o que é o desgoverno de Nárnia do Amazonas. E eu não tenho nenhuma dúvida que tudo que está sendo imputado a mim é uma cortina de fumaça para tirar o foco das operações da Polícia Federal, que prendeu servidores do Estado do primeiro e segundo escalão e que fez busca e apreensão na casa do desgovernador de Nárnia do Amazonas. Essa é o principal motivo de tudo isso que está acontecendo. Uma cortina de fumaça para mudar o foco. Parece assim que é aquele lance: em Nárnia do Amazonas não tem CPI, em Nárnia do Amazonas não tem prisão na PF, em Nárnia do Amazonas não tem impeachment. O que tem é um contrato da Assembleia Legislativa que atende a 90% das TVs, mas não atende a TV do grupo A Crítica. Agora, o detalhe, não atende porque eles não quiseram. Não é porque foi uma perseguição minha à TV A Crítica. É o contrário. O grupo A Crítica não quis receber esses recursos. Mas a TV Tiradentes recebe, mas o SBT recebe, a Record recebe, a Band recebe e a Globo, que é transmitida pela Rede Amazônica, recebem. Suas respectivas rádios, portais, todos recebem. Portanto, eu tenho certeza que no momento certo, esses próprios grupos de comunicação vão dizer o seguinte: contrato é um contrato legal. E por falar em legalidade, eu mesmo vou levar o contrato, não só ao MPE, que não é a instituição apropriada para isso. A instituição apropriada para julgar contratos chama-se Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. É lá que se diz se os recursos estão de forma correta ou não. Aliás, em final de 2019, o próprio TSE diz o seguinte: a Assembleia Legislativa de todas as instituições públicas é a instituição que melhor tem o controle externo e interno. Sabe o que isso quer dizer? É que os recursos da Assembleia são bem empregados, estão empregados de forma correta. E para que os colegas saibam nesse momento, em caixa, hoje, nós temos aproximadamente 30 milhões de reais. Senhores deputados, a Assembleia Legislativa
tem hoje em caixa muito próximo de 30 milhões de reais.